diferentes, elas vão ter tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Se a moça está se relacionando com um rapaz que a vida dele é o trabalho, e a vida dessa moça, de acordo com a sua formação, é a família, é lógico que vocês vão ter problema. Lógico, isso também é julgo desigual. Se você começa a se relacionar com uma pessoa que a vida dela, nesse exato momento, é o estudo, ela quer estudar, quer se formar, e ela está certa, e a sua cabeça está voltada para casar, enquanto não botar uma algema no braço do outro, não sossega. Lógico que não vai dar certo esse namoro. Um quer casamento e o outro quer doutorado. Lógico que não vai dar certo. Vai ter dificuldade. Vão ter que sentar, bater um papo e conversar para os dois seguirem juntos, na direção do mesmo sonho. Porque senão vai chegar um momento que vão ter dificuldade. Como é que você coloca na cabeça de uma pessoa que não congrega junto com você, de que você vem na igreja num dia e o propósito daquele culto é um, e o propósito daquele outro culto é outro, mas todos eles com a finalidade da sua edificação e do seu crescimento? Na cabeça de uma outra pessoa, tudo é igual. Mas rapaz, você já não foi na igreja agora de manhã, para esse negócio de tal de escola bíblica, o que mesmo? E agora você vai voltar à noite? Você deixa de fanatismo, rapaz. Eu conheço muita gente que ficou doido de tanto ler a Bíblia, e vai começar a te falar um punhado de coisa. E olha, o pior de tudo é que na lógica dessa pessoa, não é que tem lógica? Na lógica dela, ela não conhece, ela não sabe o que é você vir para estudar a Bíblia num horário, não sabe o que é você vir num outro horário para cultuar a Deus, para adorar ao Senhor. A pessoa tem dificuldade para entender isso. Ela não congrega com você. Ela tem uma outra visão das coisas de Deus. Mas você crê em Deus também? Creio, rapaz, Deus o livre. Nossa, nem fala uma coisa dessa. Como eu creio em Deus, pelo amor de Deus. Do jeito dela, ela é religiosa. Mas quando você começa a falar do Deus que você serve, não queira que essa pessoa tenha o mesmo conhecimento que você. Por isso a Bíblia já fala do jugo desigual. E aí tem gente que está orando: ah, Senhor, não está muito claro para mim, revela, Pai, usa o pastor. Aí o pastor fala, a Bíblia fala, o irmão fala, até a pedra fala, e a pessoa fala: não entendo. Como diz o paulista: não estou entendendo, eu não estou entendendo, Senhor. Ô meu irmão, essa é uma das formas. A outra, quando você está em comunhão com o Senhor, o Espírito do Senhor testifica ao teu espírito o que vem dele para a sua vida. Quando você está em comunhão com o Senhor, determinadas propostas ou situações ou pessoas que surgem diante da sua vida, você vai dizer o que o Senhor Jesus Cristo disse para Pedro num determinado momento em que as palavras dele poderiam ser muito bem interpretadas por alguns, mas não foram por Jesus. Jesus olhou e disse: arreda de mim, Satanás. Jesus disse isso para um dos melhores amigos dele, mas naquele momento Pedro estava querendo atrapalhar o plano de Deus na vida de Jesus. Jesus estava dizendo assim: quero que vocês saibam que está chegando o momento em que eu haverei de ser preso, serei levado, serei crucificado. E o povo começou a ficar triste. Aí Pedro chegou e falou assim: Jesus, por favor, Jesus, chega aqui. E Jesus olhou para um minutinho, e Jesus foi. Pedro chegou em Jesus e falou assim: Senhor, para com essa conversa, o Senhor está deixando o povo deprimido, o Senhor fica aí dizendo que o Senhor vai ser morto, vai ser crucificado, o Senhor para com isso, Jesus. Olha a ousadia de Pedro. Nesse momento Jesus olha para ele e diz: arreda de mim, Satanás. Por quê? Porque no Espírito do Senhor foi testificado
que Pedro estava sendo usado pelo diabo para dizer aquelas palavras. Numa outra ocasião, Paulo estava com Silas numa cidade, tal. Arrependei-vos, está chegando o ano aceitável do Senhor. Jesus Cristo já veio, já morreu por mim, por você, aceite Jesus. E chegava um doente, e ele colocava a mão, o doente era curado. E ele pelas ruas da cidade: verdadeiramente estes são filhos do Deus Altíssimo. Daqui a pouco ela de novo: verdadeiramente estes são filhos de Deus. Ela estava falando alguma mentira? Mas isso incomodou o espírito de Paulo, porque na verdade, apesar daquela mulher estar falando uma verdade, aquela mulher era uma mulher tomada por um espírito maligno. Ela era chamada de pitonisa porque ela invocava o espírito do deus Piton. Era um espírito de adivinhação. A Bíblia nos diz que nesse momento, depois de um dia inteiro essa mulher andando atrás dele, a Bíblia diz assim: e Paulo indignou-se com aquela mulher e expulsou o demônio que estava nela. Mas a mulher estava falando uma coisa que era uma verdade, que que Paulo era filho de Deus, que estava ali em nome do Senhor, tá? A palavra era uma verdade, mas a pessoa estava com espírito de mentira. Ela estava falando isso até para atrair a atenção das pessoas para ela, para conquistar a atenção